Lição 8. O legado de Elias. Amados e amadas, nós vamos, nesta lição, explorar um tema interessante, o da sucessão. No texto da revista você vai ver uma frase que eu coloquei para chamar a atenção para esse fato. Não somos descartáveis, mas ninguém é insubstituível. Elias foi um profeta espetacular, como nós já vimos. Mas chegou a hora de passar o cajado. Chegou a hora de seguir o plano de Deus, o propósito de Deus e dar lugar a outro. E Deus já havia preparado o profeta para isso. Onde? Lá no Monte Sinai. Ou Monte Horebe, que na literatura bíblica, Horebe e Sinai faz parte da mesma cadeia montanhosa. E nessa lição eu cito também uma frase de um escritor interessante, A. W. Tozer, que ele diz assim: nada morre de Deus quando um homem de Deus morre. A história continuou depois de Elias. Agora, como se trabalha esse sucessor, que é interessante. Se você ler os 2 primeiros capítulos do livro de 2 Reis, você já vai ver como Deus trabalhou a vida de Eliseu. Eliseu começa como um serventuário, um servo. A Bíblia diz que ele deitava água nas mãos de Elias. E que passou por uma cadeia de testes. Quando Elias disse, eu vou a Betel, ele estava no ponto, eu vou a Jericó, também vou, eu vou ao Jordão, também vou, quando começa por Gilgal, também, Eliseu, eu estou lá. Ele de forma alguma desiste, né, da chamada que Deus tinha para ele. Tão importante essa questão da sucessão e como ela acontece. Você deve chamar a atenção da classe, como é que Deus prepara o sucessor. Então Elias voltou às origens, como nós já vimos, e lá no Monte Sinai, ele tem a revelação de Deus, quando Deus diz assim para ele: tu volta, tu vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, você vai ungir profeta em teu lugar. Então, Elias segue direitinho essa orientação do Senhor e convoca Eliseu. Eliseu, acreditamos que, sem dúvida alguma, ele fazia parte daqueles 7.000. Ele era um agricultor e, pelo contexto bíblico, até bem posicionado na sociedade. Ele estava com 12 juntas de bois e ele recebe essa chamada. É uma chamada exclusiva, é uma chamada, quando Deus nos chama, Ele chama de forma exclusiva. Ele deixou tudo. Me chama muita atenção isso e parece muito com aquelas palavras de Paulo na carta a Timóteo. Quem está nessa chamada divina não pode se embaraçar com os problemas, com as coisas desta vida. É importante a gente cumprir a vocação de Deus, a chamada de Deus. E essa chamada de Deus, chame a atenção dos teus alunos, meu querido, minha querida, ela não é simplesmente para pastores, para evangelistas, para mestres. Cada um tem uma chamada especial de Deus. Deus tem obras e trabalho para todo mundo que quer trabalhar na sua seara. Então, essa chamada é exclusiva e também ela vem com autoridade. Quando Deus chama, Ele capacita. Ele dá as condições, as ferramentas, os instrumentos necessários para que essa chamada se realize e se concretize. Dentro daquilo que Deus
te colocou. Isso não exclui de forma alguma a necessidade de você se preparar, se lapidar, se aperfeiçoar na chamada que Deus te deu. Você está fazendo isso como professor, né, e faça isso para os alunos, o zelo pelas coisas de Deus. Passe que é Deus quem chama, Ele quem capacita, mas a nossa participação em receber essa chamada, como Eliseu também. Eliseu, ele pegou os bois, ofereceu em sacrifício e foi fazer a obra de Deus. Querido, é uma lição interessante, eu creio que você vai se aprofundar mais ainda e que eu desejo que você seja bem sucedido nessa aula e que Deus em Cristo te abençoe ricamente você e a sua classe. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.